Estamos de volta, Sagrado Podcast. Estamos de volta, Sagrado Podcast. Eu estou sofrendo bullying do Flavinho e do Márcio. Estamos bullyingando. Tá demais. O Jorge também não está perdoando hoje, está demais. Então, gente, a gente está voltando aí com o Sagrado Podcast. Hoje a gente vai falar o tema da semana, que é Ifá e magia, suas definições e suas diferenças, começando sempre pelo meu tio Abá, Márcio Alberto e Ifá Iraú. Tá com a bola? Boa noite, gente. Morobó Boxixê. Seja bem-vindo, Wallace. Hoje a gente tem uma promessa de uma noite aí de boas conversas, boas trocas aqui, boas interações. Já deu para perceber aqui nos papos prévios que estamos diante de alguém que tem consistência e, além de tudo, é uma pessoa que sabe passar bem a mensagem. Ifá e magias, né? Ifá e magias é um conceito que muita gente vem buscando para resolver a sua vida, para resolver os seus problemas. Na verdade, existe toda uma concepção hoje, muito contemporânea, muito atual, influenciada por uma grande praga do nosso século, do século anterior, mas que passa para este, chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é aquela que eu dou a Deus e Deus me dá de volta. Quanto mais eu me dedicar a Deus, mais Ele me dará. Então, daí surge a lógica de alimentar e sustentar as megas estruturas eclesiásticas que apregoam essa teologia, e isso começa a permear todo o imaginário das religiões de matrizes africanas, com aquela visão de buscar o sacerdote que tenha axé. Ou seja, como a gente cansa de ver nas redes sociais, para que eu vou procurar um sacerdote pobre se eu não quero ser pobre? Eu vou procurar um sacerdote que tenha dinheiro, que ostente, que seja rico, que aí eu posso também, por osmose, ou seja, sem trabalhar, sem estudar, sem fazer esforço, sem lutar, sem se sacrificar, vou ficar rico também. Infelizmente, essa é uma visão muito reducionista, né, do que é a nossa concepção religiosa. Porque, na verdade, a magia ela surge dentro do contexto dos povos antigos, né, principalmente os povos originários, povos africanos, os povos indígenas e tal. E aí o Wallace vai poder, com muito mais propriedade que eu, desenvolver bastante esse tema na noite de hoje. Mas essa questão da magia ela surge muito mais como um recurso, né, como um instrumento, né, a mais que vai ser usado, né, para acessar os deuses, para trazer ali as bênçãos, para buscar a benevolência das divindades para o ser humano, né, para as pessoas ali em questão. Então, na verdade, a magia ela é um instrumento. Com o passar do tempo, isso vai se distorcendo, né? A magia ela passa a ser vista como algo que pode ser usado tanto para o mal, né, ou para alguém ficar refém das suas próprias vontades, mas ela vai perdendo esse caráter, né, de um suporte eficaz, um suporte interessante para essa relação com os deuses. Vamos ouvir dizer em vários momentos, várias pessoas com uma visão até muito preconceituosa, se na África tem tanta magia, por que a África é pobre? Né? Esquecendo que existe sempre a figura do colonizador que está ali há 1000 anos sugando a África. Né? Então, estão ali até hoje, estão agora os países africanos se organizando para uma segunda evolução de independência. Estão expulsando os franceses, expulsando os americanos, né? Estão em luta para manter, para ter em mãos a gestão dos seus próprios recursos. A França está de joelhos. O Macron está querendo entrar na guerra com a Rússia como última tábua de salvação, porque é a Rússia que está operando e está fortalecendo esses grupos na África. Sempre fortaleceu. Então, evolução do povo. Então tá a Rússia de um lado, a China do outro, né? E ali na África praticamente a França já perdeu. E outros países também já perderam, né? Então, na verdade, essa ideia de que o continente africano vai ter as magias, mas não vai saber usar para si,
né, além de uma visão extremamente preconceituosa, é uma visão efetiva, né, de quem não conhece, né, a questão toda da magia, o que isso traz a fundo. E eu acho, Wallace, você vai ter a oportunidade de falar sobre isso e até me corrigir, mas eu acho que um grande erro que nós aqui no Brasil cometemos, de uma maneira muito geral, né? Porque a gente mesmo que é ativista, um pouquinho mais estudado, religioso e tal, às vezes a gente incorre nesse erro. É imaginar a África como algo único. Né? A gente imagina a África como um país, esquece de pensar a África como um continente multifacetado. Como o nosso, né? Eu acho que mais ainda que o nosso. Como o nosso. Mais ainda que o nosso. Porque você, por exemplo, você sai do Oiapoque ao Chuí e você tem língua portuguesa. Você pode até encontrar ali alguma variação de alguma tribo indígena, alguma questão de mudança de sotaque e tal, mas você vai ter o idioma ali fazendo a ponte. Esse eixo, né? essa ligação de ponta a ponta. E no continente africano, não. Você vai dobrar uma esquina, você já vai ter um outro povo, já vai ter uma outra história, vai ter uma outra cultura. A própria Nigéria, né? Isso aí foi costurado. Isso aí foi costurado como? De uma forma burocrática, o colonizador olhando no papel e ali ele desenhando as fronteiras. Ou seja, fronteiras absolutamente artificiais que não correspondem à realidade cultural, religiosa e nem geográfica daqueles povos. Né? Então é muito importante a gente conhecer isso e a gente aprender sobre isso, né? Porque aí a gente vai entender que muitos dos conceitos que a gente fala cotidianamente aqui de uma maneira genérica, a gente precisa particularizar. E a gente só consegue particularizar quando a gente consegue entender isso lá na fonte de origem disso aí. E aí queria passar aí a palavra para os meus aborígenes. Burubai Bocheche, hoje eu pretendo ser um pouco sucinto, porque eu estou esperando essa entrevista do Jorge Wallace. Eu tô caçando esse cara tem um bom tempo. Nos conhecemos nos Orixás e Leis. Seria o primeiro, né? Seria o primeiro. Eu convidei esse cara. Bom. E a gente tem características que são bem parecidas, que é de pensar fora da caixa. Eu sou mais ortodoxo do que o George. O George tem a mente um pouco mais expansiva. Talvez pela vida que ele levou, por conta de viagens, coisas do gênero e tudo mais. Mas eu vou até procurar esse assunto para chegar logo na entrevista, que eu acho que é o que tem de interessante. Bom, correlacionando aí Ifá e magias. Tá certo? Gostaria sim, obrigado. Ifá, obviamente, tem suas magias, tá? Mas eu gostaria de citar um Odifá chamado Obeuen-Ifá. Obeuen-Ifá diz que no mundo existem diversos poderes, inclusive tem o poder da bruxaria, e todos eles são extremamente grandes. Porém, Odu é o maior entre todos os poderes que existem no universo. Ifá, de uma forma, de um aspecto geral, ele não se limite, não que ele não tenha magia, como nós conhecemos de forma muito comum. Sim, a gente tem dentro do corpo literário dos Odus todo esse espectro cultural dos ebós, dos orixás, dos afoxés, dos inxés, enfim, de obras e magias. Isso é saudável e é uma realidade. Contudo, quando você se inicia em Ifá, você tem toda uma egrégora espiritual dos orixás que lhe acompanham, dos eguns que lhe acompanham, o que você deve fazer. E a magia está muito mais associada aos poderes, aos cultos que você vai se agregar, do que propriamente a Ifá, de uma regra geral. Não que Ifá não tenha magia, tem. Mas a maior concepção de Ifá é realinhar o destino do ser humano. E às vezes o ser humano ele precisa de Egum, às vezes esse ser humano precisa cultuar, vamos dizer, o Batalá, precisa entrar no culto de Ossan, precisa entrar no culto de Orô, e outros cultos que a gente tem ao redor do mundo. Tudo pré-diagnosticado através do individual de cada pessoa. Esses cultos, na grande maioria, eles têm sim uma carga muito completa do que a gente conhece por magia, por bruxaria. O culto de Ossan, então, ele chega a ser formidável. O culto de Ifá trabalha com magia, e Burubai Bocheche, mas sempre está geralmente vinculado a algum outro culto que é apontado pelo próprio do Ifá, seja com o orixá, porque o orixá tem magia, as pessoas se enganam, seja com Egungun. Aí tu vai fazer uma magia, por exemplo, do culto dos caçadores, que é o orixá Pepe,
do culto de Ossanji, que é o Orixá Pepê, entre outras magias que existem ao redor do mundo, ok? Ifá tem magia? Tem, mas os cultos que se agregam ao destino, especificamente daquele ser humano, através do que o Odu prediz, do que o Odu indica, faz com que essa pessoa tenha necessidade ou não de se imiscuir num conteúdo mais heterogêneo com relação à magia. E vai para o Flávio para te adiantar isso. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Cadê minha câmera? Achei. Uruibói, Boxexê, boa noite, Motumbá, Axé, enfim. Vamos lá, gente. Falando sobre Ifá e magias, né? Eu queria falar bem sucintamente o seguinte. Ifá é a palavra de Olodumare, a palavra de Deus através... Como eu sempre falo, já é repetido isso, né? Até o meu filho brinca assim, e aí? Fala aí, meu pai. O que é Ifá? Ifá é destino. A palavra de Olodumare, através do código chamado, um código binário, né, primordial, principal, chamado Ifá. Magias são as manipulações de elementos, né, água, fogo, terra, ar e etéreo. Então, são duas coisas totalmente diferentes, são definições diferentes. Só magia não salva o mundo, foi como o Márcio falou, né, Márcio? Se magia, feitiço ou o que fosse salvasse, a África seria a mais rica em tudo, né? E hoje ela tem sofrido muito. E deixa eu acertar aqui, o chapeuzinho tá meio torto. Já tava feio, cara. Agora ficou bonito. Mais tu sem barba tão charme, Flávio. Gostou, né? Paloma vai te pegar, por isso eu irei ter Juan hoje. Sangue de Jesus tem poder. Nossa. É o que eu suporto a minha vida ali junto, ali, firme, forte. O que mantém que mantém minha fé. Nossa. Aí, então, assim, o que acontece, gente? Não adianta você ir a uma casa de axé ou procurar alguém para fazer magia, porque o cara deu uma bola nas tuas costas lá, te deu um golpe de estado. Ah, eu quero aquele homem. Ah, eu quero aquela mulher. A mulherada joga logo um fubá, Harry Potter. Né? Não, porque eu quero... Foi igual aconteceu. Ah, eu fiquei com um babalau, ele disse que tem que ter 5 esposas, não sei o quê. Aí eu falei, o que você quer? Ah, eu quero que ele fique só comigo. Eu falei, pelo amor de Deus. Não é cubano, não. Não é cubano, não. Nós cubanos somos bem santinhos. Todos. Somos. Mas voltando ao assunto. Axé, né? Bom, posso falar por mim, pelo menos. Curo. Não é? Então, assim, falando sério, gente, se magia resolvesse tudo, não haveria mudança de conduta. Nós estamos aqui na Terra para aprender a viver, cumprir um karma e um destino. Então, isso é o importante, você entender. A magia você deve aprender a usar para alinhar e você poder viver melhor. É isso aí, Burubói Boxexê. Axé, então vamos lá. Passou aqui o cara da moto, mas passou na hora errada. Passou algum. Vou botar uma magia lá na rua para ver se ele cai. Passou algum. Brincadeira, gente. Bom, agora a gente vai para as previsões do Brasil, do Rio de Janeiro e São Paulo de toda a semana. Solta a vinheta, Flávio. Previsões de Ifá para a semana. É isso aí, meu povo. E hoje a gente está sobre a regência para toda a semana de um Odu, que é um Oduzinho legal, porém um pouco complicado, chamado Irete Juan, para falar para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, enfim. De uma forma geral, quem se candidata a falar? Eu sempre me candidato primeiro, né? Nessa parte. Vai-se embora. Vamos lá, gente. Flávio, Oi. Muito cuidado para você chegar em casa e não ser assassinado pela Irete Juan. Eu já fui avisado. Fale com carinho desse Odu. Já fui avisado. Gente, vamos lá. Eu vou falar Irete Juan, como eu sempre falo, como previsão da semana, que tem funcionado bastante. E é bem interessante. Semana passada veio Verdibre, né? E uma das coisas que a gente viveu muito, até entre nós aqui, foi o vômito. A gente falar o que pensa, achar e play. O Gonadinho fica bravo, falar, eu vou fazer o meu protesto, tal. Não é? Mas foi legal.
é a gente aprender a lidar com as dificuldades, aprender a lidar com aquilo que está sendo falado. E as previsões cada dia têm funcionado, cada semana tem funcionado muito fortemente. Então, guardem isso no coração de vocês. Está chegando o Dia das Mães e Ireteuan fala que se você não for um bom filho, como pode ser um bom pai ou uma mãe? Então, eu vou nessa vibe porque a espiritualidade é demais. Então, assim, tá na hora de você pedir a benção à sua mãe. Ah, mas eu não falo com ela, eu tô com raiva, eu tô com ódio. O problema é seu, pede a benção. Se ela não te der, pelo menos você pediu. E se te der, agradeça. Tô falando para você ser amiga dela, não. Tô falando para você pedir a benção. E desde os primórdios, os pais sempre abençoaram seus filhos. Não é? Babá Iube recebeu a bendição de Olof. E outras histórias falam que sempre um filho tem que ter sempre a bendição de um pai. E eu queria falar, só complementando, que nesse caminho de Ireteuan fala das laranjas, que eram doces, né? E a única coisa que as pessoas não podiam fazer era pegar as laranjas desse pé de laranja aqui. O resto, tudo podia. Oxum dava prosperidade. E por causa porque acabou as frutas de todos os pés, eles foram lá e tomaram. E Oxum foi embora, se afastou, e eles passaram a maior desgraça da vida deles. Até que eles conseguiram trazer Oxum de volta. E com isso, Oxum voltou e falou, tudo bem, eu volto, mas a partir de hoje as laranjas nunca mais serão doces. O que quer dizer isso? Muitas das vezes ações que você toma na sua vida que transformam atitudes que vão trazer coisas amargas para você. Realmente não vai ser mais a mesma coisa. Mas se você puder melhorar a sua ação com a sua mãe, né, para que você possa dar a continuidade, porque a sua mãe, se estiver viva, é a sua ancestral viva. E tudo que a ancestralidade dela traz para você tem que passar por ela. E depois que ela morrer, ela vai ser a última da escadinha para poder abrir as portas para você. Então pare, pense e raciocine isso. Vai? Eu vou. Ireteuan tem um personagem interessante, né? O Homem da Cabeça de Pedra. E eu vou por aí para já linkar com a filosofia em gotas, né? Que fala das pontes, né? Que não se destroem. A cabeça de pedra aí marca uma intransigência muito grande dentro desse Odum. A intransigência, a meu ver, ela pode ser qualidade, mas também pode ser defeito. Ela é qualidade quando é uma firmeza de convicção. É a certeza daquilo que você quer, daquilo que você acredita, daquilo que você apregoa para a sua vida. Mas quando você se nega a aprender, a se desenvolver, a conhecer novas perspectivas e com isso mudar o seu pensamento, aí isso se torna um grande defeito. E a meu ver, quando o Flávio fala dessa relação com os pais, e esse Odum também traz, está dizendo aí que essa busca pela flexibilidade é algo que é muito difícil para Ireteuan. Eu aqui em casa tenho duas. E é exatamente isso. Exatamente isso. Pessoas de uma dificuldade de entender aquilo que se está falando, porque ela já chega com a ideia já pré-estabelecida. E aí você mudar aquilo ali é muito complexo. E aí só traz prejuízo para a própria pessoa. Então há essa necessidade realmente dessa busca pela flexibilidade. Ireteuan também fala da criação do jardim, do axé das flores. Como bem lembrou o nosso entrevistado aqui, esse final de semana tem show da Madonna. O Rio de Janeiro está florido, que é uma beleza.
gente de toda a América Latina aqui, todo o público de Madonna, que é um público muito jovem, é um público muito alegre, está na cidade do Rio de Janeiro, alegrando a cidade, colorindo a cidade. E a gente deseja, então, que seja um show muito bom, muito tranquilo, de muito sucesso, que não tenha violência, não tenha nenhum tipo de intercorrência grave, porque estamos no momento de viver um Réveillon fora de época, né, talvez como nunca tenhamos vivido antes. Então vamos ver como vai ser essa experiência em prol do desenvolvimento da própria cidade. Vai lá. Bom, é isso aí, gente. Irete Juan, até falando sobre isso, é um elefante, tem que tomar um pouco, aliás, na verdade, muito cuidado com as águas, não é? Então, mais uma vez, aquelas pessoas que vão tomar banho de rio, vão tomar banho de mar, quem for para o show da Madonna, emendando o assunto com o Márcio, tem que ter muito cuidado com relação a questões que são relacionadas justamente ao afogamento. Aí já fala de uma ira de Oxum e ira de alguns orixás, porque as pessoas acabam por descumprir alguns tratos e pactos. Então é uma hora de quem é do orixá, de quem é do santo, de quem é, enfim, da sua umbanda, procurar suas casas de santo e poder saber, uma consulta oracular, uma consulta com caboclo, jogar um búzio, para poder ver se não tem nada que esteja defasado ou tem alguma cobrança espiritual por conta de uma questão chamada abandono. Por outro lado, está falando também esse Odifá Irete Juan. Irete Juan, Orúmila, quando baixou do céu, ele teve que fazer ebó para que ele não fosse morto pelo próprio filho. E ao chegar na terra, se esquecendo disso, Orúmila colocou para dentro de Bodu um filho que era um emissário de Eleninite e travaram uma guerra aí para ver quem sobreviveria, né? Então fala de conflitos que podem haver dentro da própria família, entre pais e filhos, pessoas que criam as outras e aquela pessoa que foi criada, que não tenha... Fala da morte do pai. Fala da morte do pai. E a pessoa pode não ter uma espécie de consideração e se voltar contra o pai. Porque Orúmila teve que fazer esse caminho, que é o caminho que é assim que Orúmila chega na Terra, ele tem que fazer um ebó e colocar na entrada, para Elenini, colocar na entrada do vilarejo, tá? E esse emissário de Elenini, quando ele descobre que Orúmila já descobriu sua presença, e ele tá para ser destruído, ele quer tentar destruir Orúmila, ele quer matar Orúmila, ele sai numa interação que eles tiveram e passa pela entrada, e quando o filho de Orúmila, que era, no caso, um babalaô, contempla aquele ebó de Elenini, ele morre. Ou seja, existe realmente um risco grande de perda de sacerdote. A gente pode enfrentar para essa semana aí a perda de algum ícone que possa ser do candomblé, algum abá que possa vir a morrer no Brasil inteiro, ou um bando, ou qualquer que seja a religião que seja ligado relativamente às africanistas, e por que não, de repente, um pastor, alguém que esteja na mídia, alguém que esteja, de fato, de forma central. Esse Odifá Irete Juan pode aguardar esse tipo de situação para essa semana. É um Odu que é muito complicado, tá? Tá mandando também as pessoas que são ligadas à política ter um pouco mais de orientação. Aí ia ser muita sorte. É muita sorte. Aí pai, Odu, mani, Magia aqui. Pois é, já tá fazendo magia africana, Wallace. Para ver se morre algum político. Pô, vai ser demais. Então essas pessoas têm que tomar uma espécie de precaução para que não possam cair na bola da vez. Gente, vamos ver os nossos pais, vamos ver as nossas mães, vamos ver aquelas pessoas que são nossos abás, vamos dar verificada na saúde desse pessoal, vamos moderar também o comportamento dos nossos filhos, porque Irete Juan, seu próprio filho pode acabar por regular se tornando seu próprio inimigo. Sim. Então vamos prestar atenção nesse tipo de coisa. Vou encurtar essa fala, filosofia em gotas, vai-se embora. Posso só rapidinho? Esse assunto me interessa um pouquinho, posso? Pode. Então, dentro da cultura de Ifá, principalmente Ifá, independente da que seja, o matriarcado e a mãe é o principal ponte elo do Orum aí. O indivíduo que ele é contra a mãe, isso aí acho que os 256 Odus falam sobre isso, ele é o maldito sobre a ilha. O cara que se volta contra a mãe, ele não tem o direito de herdar as bênçãos, né, dos seus ancestrais. Ele envergonha aquele que é nominado e o inominado. O que ele quer dizer com isso? O cara mais próximo de você tem vergonha de você, como aquele que você nem conhece, não vai também te apoiar. Ele é quase considerado suicida, por aquilo que pareça, onde ele vai parar dentro do alto da Gamaleia, né, se não me engano, na alta da copa da árvore, porque desonrar a mãe é imperdoável.
Se você maltrata a sua mãe, se você tem algum problema com a sua mãe, amigo, a sua mãe pode ser assim, coisa pior do mundo. Você, o Babá falou aqui, não é obrigado a ficar ou gostar, mas você tem que resolver aqui. Verdade. Porque senão a sua vida, se você está sem emprego, está doente, a tua vida não anda, olha a sua atitude com a sua IA, com a sua mãe. E isso é sério. Assassinos, pessoas de péssima índole são bons filhos. Acreditem nisso. Então, se alguém com esse temperamento tão hostil pode fazê-lo e você não faz, temos um problema. Então, fica aí essa reflexão, que é uma reflexão africanista sobre a mãe. Tá? Não tem Odu que não fale sobre isso. Um deles. O Turaçá fala, cara, o Samedi fala, cara, todos eles falam, todos, não tem um. E, além de tudo, o Rúmila, ele é apaixonado pela mãe, pelo matriarcado, pela mulher. Então, cara, na boa, volta, pede bênção e resolve isso. E se ela for embora, já era. E assim caminhamos, né? A gente vai antecipar essa conversa. Vamos lá, o Filosofia em Gotas, que eu quero ver o Jorge falar. Então vamos para o quadro Filosofia em Gotas. Quadro Filosofia em Gotas. É isso aí, meu povo, voltando para o quadro Filosofia em Gotas, e hoje a frase é a seguinte: aquele que queima uma ponte fica sem ter por onde regressar. Quem franqueia a palavra? Pode ser eu que vou rapidinho. Vamos lá. Quem queima uma ponte fica sem ter por onde regressar. A gente está falando muito de mãe, falando muito de família. É um Odu que fala que o pai morre. E desculpa, é bem interessante que... Por que o pai morre? O pai morre porque se o pai não te deu caminho, não esteve do seu lado, ele vai te dar caminho e vai te auxiliar lá do outro lado. E é muito interessante isso, porque devemos, para ser um bom filho, temos que ter um bom pai. Né? Então já fala que o Ireteuan já fala sobre isso. Então quando fala que uma ponte se quebra, não tem por onde regressar, está falando para você tente organizar de melhor forma, ter pelo menos um bom acesso aos seus pais. Mesmo que ele seja teimoso, porque ele também tem um destino, ele tem um Odu Ifá, ele tem um karma. E às vezes você que não quer perdoar. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, você que está assistindo a gente. E se lá na frente seu pai ficar com Alzheimer, ter que ser cuidado por alguém, você cuidaria? Mesmo sabendo tudo que ele fez por você? Aí vamos pensar, e se você depois ficar? Você vai ter alguém que cuide de você? Então vamos raciocinar, botar a cabecinha, a cacholinha para funcionar, a caixa d'água para funcionar. Só isso que eu tenho a falar. Isso aí, o interessante é que bate muito com o Erdibre, né? Podemos Sim. nascer de nossos próprios filhos e netos. Bom, eu vejo da seguinte forma: ele tem nesse refrão de Fá, ele manda a pessoa fazer uma coisa chamada exercício de humildade. Meu povo, até para a gente se desconectar, se desligar de alguém, falávamos disso agora há pouco, né, Jorge Wallace? Devemos fazer de forma limpa, sem calúnia, sem ilação, sem inventar mentira. Sabe por quê? Ele tem um Ifá do viajante. Buru. E o viajante passa por diversas terras e fala que o mundo dá muita volta. Hoje, você pode não precisar de mim, dele, do Wallace, ou eu não posso precisar de vocês. Mas e amanhã? A vida é uma verdadeira escola, fala o Odifá Ireteuan. Se você não aprender a viver e queimou a ponte, meu amigo, vai morrer isolado ou vai morrer afogado, porque todo mundo precisa de todo mundo, quer quem queira, quer não. Vai, Marcião. A arte da diplomacia, ela ensina que você deve esgotar todas as possibilidades. Porque quando você não tem mais possibilidades de negociação, o único recurso que sobra é a guerra. Então, trazendo isso para o nosso cotidiano,
com essa frase de Retehuan, linkando como eu quis linkar com a questão do homem da cabeça de pedra, a intransigência ela pode levar com que a pessoa esgote todas as possibilidades e passe a viver uma situação de não retorno. Aquele tipo de limite que você sabe que você não pode ultrapassar numa briga, numa discussão, num conflito pessoal. Porque você sabe que se você tocar naquela ferida que aquela pessoa tem, que aquela pessoa carrega, aquilo ali vai ocasionar uma mágoa tão grande, uma dor tão profunda naquela pessoa, que você nunca mais vai poder estabelecer amizade com ela, e mesmo assim, sabendo disso, você ultrapassa essa linha. Retehuan está alertando para você, não faça isso. Não faça isso. Porque há limites que foram feitos para não serem ultrapassados. Há que se ter todo um cuidado no trato pessoal, nas relações pessoais, porque, ao fim e ao cabo, a intransigência, a dureza de pensamento vai acabar se voltando apenas contra você mesmo. Eu acho que essa é a grande lição que esse refrão está trazendo. É isso aí, Sagrado Podcast. A gente até acelerou a voga, o ritmo do programa. Eu, por exemplo, gosto de falar pra caramba e tentei Fica quieto, só um pouquinho. Eu tentei ser sucinto hoje. Justifique-se. Hoje eu tentei ser sucinto. Não sei se eu consegui ser sucinto. Porque esse cara é um cara que eu admiro muito, George Wallace. Ainda porque, gente, o nosso povo precisa de informação. E ele é um cara que teve em diversos países, esteve na África, enfim. E ele é muito preocupado com isso, em trazer a todos os incautos esse preenchimento para as lacunas, para os vazios que ficam, mas sem fazer um papel feio, como eu vejo diversos TikTokers e outras pessoas que acabam agredindo, que falam mal, que, enfim, achincalham a religião de uma forma muito feia. O George Wallace pesquisa e traz informação, e eu gosto muito de conversar com ele, trocar entendimentos e, por que não, aprender muita coisa sobre o orixá em sua essência natural. Então, nós vamos para o comercial.